E aí, turma, eu sou o César, professor de História, e hoje vou fazer aqui uma breve explicação sobre a semana 4 do PET de História da turma do 8º ano do Ensino Fundamental. Nesta última semana do PET, o tema é emergência do capitalismo. E aqui no PET vai dizer, na breve explicação que teremos aqui: caro estudante, nesta semana você compreenderá os dois conceitos, mercantilismo e capitalismo, e estabelecerá contraponto com o feudalismo. E aqui é muito importante destacar porque o capitalismo ele vai surgir justamente da crise do feudalismo ali, no século mais ou menos 13 até o 15 depois de Cristo. A transição do mercantilismo para o capitalismo, bem como a definição desses conceitos, como foi discutida pelos especialistas, e a divergência entre eles. O capitalismo é um fenômeno histórico originado na Europa no contexto das monarquias absolutistas, da exploração colonial e do desenvolvimento mercantil. O capitalismo ele pode ser dividido em três fases. A gente vai ter o capitalismo comercial, depois teremos o capitalismo industrial e, por último, o capitalismo financeiro. Só que o industrial e financeiro também são matérias do oitavo, mas a gente vê isso mais para frente. Ele separou o mundo antigo e medieval do mundo moderno, impondo formas de viver e de pensar baseado no acúmulo de bens materiais, a ânsia pelo lucro. Isso a gente pode ver só pelo nome, capitalismo. Dentro do capitalismo, a coisa que mais importa é o capital. Capital é dinheiro, valor, moeda, o lucro, acumular essas riquezas. Então, por isso, a ânsia de lucros. No trabalho livre e assalariado, e na organização racional do trabalho e da produção. Aqui no trabalho livre e assalariado é muito importante, porque uma das grandes diferenças aí do capitalismo para o feudalismo é que vai surgir o trabalho livre e assalariado. Por exemplo, no feudalismo, as relações de trabalho, a relação de produção se davam pautadas na questão da servidão. O servo, o camponês, ele vivia dentro dos feudos em troca de proteção do senhor feudal, só que ele trabalhava e grande parte da sua produção ele entregava para o senhor feudal. Já nesse período do capitalismo, a troca vai acontecer com base no salário. Tudo que você produzir você vai ter que entregar, em troca você recebe um salário para você poder comprar a sua mercadoria. E na organização racional do trabalho e da produção. Pensar o capitalismo é uma forma de compreender o presente, uma vez que esse sistema econômico impera hoje em uma escala praticamente global. Recapitulando aqui a transição, por volta do século XII, com a desintegração do feudalismo, começa a surgir um novo sistema econômico, social e político, o capitalismo. A característica essencial desse novo sistema é o fato de nele o trabalhador ser assalariado e não mais servil, como no feudalismo, que é o que eu acabei de citar. Só que também aqui, completando, ele não é só um sistema econômico, social e político, ele é algo que se diz principalmente no modo de produção. Esse modo de produção tem que ver sobre como a sociedade produz e como ela se mantém. Que no caso do regime de servidão, era ali quase que subsistência, você trabalhava no campo, você recebia uma parcela do que você produzia, ficava para você sustentar, para você sobreviver, e a outra parte você entregava para o senhor feudal. Agora, já nesse capitalismo, você recebe salário, você recebe soldo, então você entrega toda a sua produção, é do senhor, do seu chefe, do detentor dos meios de produção. Em troca ele te dá um salário. Se você quiser comer, se você quiser alguma coisa, você tem que comprar usando esse soldo, usando esse dinheiro para pegar aquilo de volta. Então ela se mantém com base nessas trocas de valor moeda. O capitalismo nasce da crise do sistema feudal e cresce com o desenvolvimento comercial depois das primeiras cruzadas. Certo? Vamos eliminar aqui o último parágrafo para depois a gente explicar isso aqui. Foi formando-se aos poucos durante o período final da Idade Média, para finalmente dominar toda a Europa Ocidental a partir do século XVI. Mas foi somente após a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII na Inglaterra, que se estabeleceu o verdadeiro capitalismo. Certo? Essa questão de verdadeiro capitalismo aqui é complicado. A gente tem as fases do capitalismo: capitalismo comercial, depois o industrial e por último o financeiro. Aqui tem um esqueminha, mas vamos explicar aqui principalmente a questão aqui das primeiras cruzadas. Durante ali a Baixa Idade Média nós temos as últimas cruzadas. As cruzadas eram as guerras santas que tinham como missão ocupar Jerusalém, as terras árabes. Só que com essa invasão surge o desejo não mais de ser herói ou santo, que era o grande sonho ali dos nobres europeus durante a Idade Média. Eles vão ter o desejo de riqueza, vendo ali a grande variedade de produtos e riquezas que existia, que circulava e existia entre os povos árabes, como a variedade de tecidos, variedade de tempero, principalmente, que a gente trabalha muito ali na questão do mercantilismo, que são as especiarias, que eram coisas de luxo. Eles queriam
ter essas coisas de luxo, por exemplo, vai ser quando os castelos vão deixar de ser fortificações para proteção, para proteger ali o feudo, e vai passar a ser os grandes palácios com todos aqueles adornos, riquezas, tecidos e tudo mais. E como esses itens eram muito caros, eram muito difíceis de conseguir, porque tinha uma cruzada, os caras tinham que ir até o Oriente para conseguir comprar isso, então era bem caro. Então vender isso na Europa tinha que ter um valor agregado ali pelo trabalho, pelo custo de ir comprar esses materiais. Então vai ser uma forma que vão encontrar ali de enriquecer, comprando essas coisas ali entre os povos árabes e vendendo na Europa a um preço muito mais alto para outros reinos, outros reis, outros senhores feudais. E assim eles vão ver, opa, dá para enriquecer aqui. É onde vai começar a intensificar aquele comércio. Por exemplo, a Itália vai dominar o mar Mediterrâneo, fazendo contato ali com os povos árabes e o restante da Europa, vendendo essas especiarias. As primeiras companhias comerciais, os primeiros banqueiros e principalmente esse interesse por essas especiarias, por esses itens vindos do Oriente, vai resultar no renascimento comercial, porque até então as relações de compra e venda ali eram só de subsistência, trocavam uma comida por outra, um grão por outro, e assim eles conseguiam sobreviver. Agora esses itens de luxo vão gerar novos interesses entre os mais nobres ali da Europa. E essas compras e vendas desses produtos dentro da Europa aconteciam dentro de pequenas cidades independentes, não dentro de feudos, e essas pequenas cidades eram chamadas de burgos. E quem morava ali dentro eram os chamados burgueses, que vão enriquecer muito com essa compra e venda de mercadorias do Oriente para o Ocidente, resultando no renascimento comercial e consequentemente no renascimento urbano, porque aquela sociedade que antes era totalmente rural, vivia dentro dos feudos, vão querer ficar mais próximos cada vez mais das cidades, porque as cidades eram muito ricas, tinham muitos itens, muitos artefatos, então eles queriam ficar dentro desses burgos, perto desses burgos, para poder produzir e enriquecer também. Então muitos começam a migrar, sair dos feudos para essas cidades. Então a gente vai ter um êxodo rural novamente, aquele que foi o êxodo urbano durante a queda do Império Romano, que vão ir para o interior, que vão ir para a zona rural, agora vão sair do rural e voltar para as cidades. Esses burgueses que vão começar a juntar cada vez mais riqueza fazendo esse comércio entre especiarias e mercadorias do Oriente para o Ocidente, vão começar a ajudar a financiar os reis e a própria monarquia em troca de alguns favores ali, redução de imposto e tudo mais. E assim, porque o rei, como ele estava vendo que os senhores feudais estavam enfraquecendo, a maioria da população estava saindo, ele vai ver ali uma oportunidade de reconquistar todo aquele território. Reconquistando aquele território, ele teria mais riqueza para ele poder comprar coisas, especiarias vindas do Oriente. E essa monarquia nova agora, com o apoio dos burgueses, vão conseguir derrotar os senhores feudais e vai nascer assim os impérios monarquistas, os impérios absolutistas, os chamados estados modernos. Agora, dominando um grande território, eles vão querer fortalecer a economia, porque como agora valia ter muito dinheiro para poder comprar esses novos itens, eles precisavam de técnicas para poder juntar esse dinheiro. É onde os estados modernos, os grandes reis, os imperadores, os reis absolutistas vão começar a se organizar, a interferir na economia de forma que ele lucrasse mais e tivesse sempre uma balança comercial favorável, ou seja, ele vendesse mais do que comprasse. Então ele podia comprar algumas especiarias ali do Oriente, algumas coisas de outros países, só que ele tinha que vender mais coisa. Então se ele vendia mais e comprava menos, ele tinha um lucro, ele tinha mais dinheiro. Certa balança estava sempre favorável para ele, com mais moeda, mais dinheiro dentro do seu reino. Só que para ele fazer isso, ele tinha que buscar a matéria-prima mais barata, ele tinha que comprar cada vez mais barato. Só que como as formas já estavam tradicionais ali de comprar, estava cada vez mais caro, porque as compras estavam passando por barreiras, por exemplo, os italianos que controlavam o mar Mediterrâneo, muitos vão ter que procurar outros jeitos de chegar até essas mercadorias de forma mais barata. É onde vai surgir as grandes navegações. Os portugueses e espanhóis vão querer ir direto nas Índias para comprar mais barato lá e poder vender na Europa, não comprando ali do jeito tradicional, comprando dos italianos. Então assim surgem as grandes navegações e as grandes descobertas, porque eles vão chegar aqui na América também para ver se encontrava alguma riqueza aqui, principalmente ouro e prata, porque se eles encontrassem ouro e prata aqui já era dinheiro, eles não precisavam ter o trabalho de comprar mais barato e vender mais caro para ter dinheiro, eles já achavam dinheiro, que era no caso o ouro. Por isso, toda essa especulação, esse metalismo que vai chamar, que é essa busca desesperada por metais preciosos aqui na América.
resultando consequentemente em grandes impérios coloniais anos mais tarde. A religião também vai ter um papel muito importante nesse acúmulo de riquezas, porque, por exemplo, o calvinismo durante a Reforma Protestante vai dizer que ter dinheiro era sinal de que você foi escolhido por Deus para ser salvo. Então vai ter um aspecto ali entre os calvinistas com a aquisição, com o acúmulo de dinheiro. E todo esse acúmulo que esses países vão conseguir fazer nesse período de capitalismo primitivo, de capitalismo comercial, certo? Com essa grande importância que o capital vai ter entre aquelas nações dos estados nacionais, vai resultar no acúmulo primitivo. Quem conseguir juntar mais nesse período, basicamente vai conseguir ir para a segunda fase do capitalismo mais rápido, que é o capitalismo industrial, que vai ser quando esse mercado de especiarias já está mais fraco. Então vão ver a oportunidade ali de construir outras coisas, de agregar valor. Você pega uma matéria-prima, você trabalha em cima dela, você agrega valor e vende mais caro. Quem vai fazer isso primeiro vai ser ali a Inglaterra, os Países Baixos, como a Holanda, que vão começar ali os artesãos produzir mais itens diferenciados, mais trabalhados e vender para o restante da Europa a um valor muito mais alto, não dependendo mais de especiarias da China. Então eles mesmos ali produziam as suas especiarias, por assim dizer. Espero que tenha entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários sem problema nenhum. Não se esqueça de fazer as atividades do PET, já tem a correção de todas as semanas aqui, tanto de história quanto de geografia. Qualquer coisa é só dar uma olhadinha aí no canal. Certinho, turma? Valeu, nos vemos no bimestre que vem. Valeu!